E aí pessoal da IGCOM, sou o Eduardo Pesce, eu trabalho com marketing há 20 anos, tenho especialização e mestrado em marketing e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre marketing de relacionamento. Espero que eu consiga contribuir um pouquinho aí com o evento e que vocês saiam melhores do que entraram. Boa palestra e bom evento aí. A gente está aqui no IGCOM, um evento online, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre marketing de relacionamentos em serviços. Como vocês são pessoas da área, né, profissionais, principalmente de outsourcing, de impressão, a gente está sempre em contato aí com o cliente e o foco de todos vocês é serviço, então é interessante a gente tentar fazer essa integração aí do marketing de relacionamento, porque é o que mantém os nossos negócios, né? A gente acaba tendo muita aquisição, mas a gente precisa se relacionar para manter e sustentar o negócio. Então a gente precisa entender do que é marketing primeiro, para depois fazer essa ligação do marketing com o relacionamento. Marketing basicamente é entender o nosso mercado, saber o que ele busca, quais são os desejos, quais são as dores, para com isso a gente se aproximar e entregar um relacionamento melhor. E nisso também a gente precisa saber o que a concorrência anda fazendo para poder entregar coisas muito melhores, serviços melhores e conseguir agregar valor aos nossos negócios. O que a gente precisa hoje também é que haja um engajamento do nosso cliente, do nosso consumidor com a nossa marca e que exista uma relação muito mais de parceria, porque a gente sabe que não existe mais uma fidelidade forte e as pessoas trocam por qualquer coisa. Então é importante que a gente foque, se aproxime para que isso crie uma relação de longo prazo. Como o próprio Drucker fala, isso aí já é um conceito antigo. O objetivo do marketing é tornar a venda supérflua. O que ele quer dizer com isso? Na verdade, o objetivo é com que o marketing prepare tão bem o consumidor, desenvolva tão bem a marca, que quando a gente chega, quando a vendas, né, o vendedor chega e oferece, a relação só de preço ela seja diminuída. O que é isso? Que eu consiga aumentar o meu valor ou vender por um valor um pouco maior, para que a gente consiga então entregar coisas a mais e deixar com que a força no preço seja diminuída. Então o que a gente tem que fazer basicamente é entender para atender. O que a gente nota muito no mercado é que as pessoas acabam focando muito em vender, buscar cliente novo e não entender, não perde tempo, ou pelo menos não para enxergar o que eu faço, como que as pessoas estão, como que o cliente quer, o que ele vai vir a querer no futuro, e isso faz com que a gente acabe ficando num piloto automático e se desconecte do mercado. Basicamente, marketing é entregar valor. Então, o relacionamento na questão do serviço é tão importante, por quê? Porque esse valor vai mudando ao longo do tempo, e conforme hoje eu entrego certo valor, hoje o valor que o cliente enxerga é um, daqui a pouco amanhã é outro, e a concorrência vem com esse valor e acaba tirando o nosso cliente. Nem sempre é por preço, por atendimento, né? Acaba mesmo mudando uma necessidade do mercado. Então, o que é valor? São os benefícios funcionais e emocionais que criam um diferencial competitivo, ou seja, é algo que eu entrego para o mercado, que eu digo para o mercado assim, ó, eu tenho isso e isso vai resolver o teu problema por um valor X. E isso é melhor do que meus concorrentes, e isso faz com que o cara fique mais contigo e não tenha tanta influência de preço, né? Então a gente precisa agregar valor a ponto de diminuir a percepção de custos. Então o que eu preciso? Desenvolver uma proposta de valor, e essa proposta de valor ela vai mudando ao longo do tempo. É importante então que a gente esteja atento às mudanças de mercado, às mudanças de comportamento, às tendências, e isso é o papel fundamental de diretoria ou de proprietário quando a empresa é pequena, porque a gente precisa saber o que está acontecendo para se movimentar muito rápido, porque eu preciso criar rápido valor, ou um novo valor, e entregar muito rápido. Eu preciso entregar antes que os outros. E para isso, então, a gente precisa estar sempre enxergando, sempre conversando, e a vantagem da prestação de serviço é que a gente está, de fato, sempre em contato com o cliente. Então, não só um ouvido de venda, mas um ouvido de entender as necessidades e tentar guardar isso e ver o que está mudando no mercado. Para isso, a gente precisa criar diferencial competitivo. A gente sabe que hoje é muito difícil criar o diferencial competitivo, por quê?
porque tem muita empresa, a gente tem, como diz na tela, a gente tem a sociedade do excesso, então a gente tem muita empresa similar, tem um monte de empresa entregando produtos e serviços muito parecidos, né, que empregam pessoas similares, ou seja, se a gente acaba tendo formações muito parecidas, e a maioria das pessoas acaba não buscando um conhecimento complementar ou diferente, então a gente tem empresa parecida porque a gente é formado por pessoas parecidas, que tem formação similar, e tendo essa formação e sendo parecidas, elas acabam tendo ideias similares. Então a gente copia muito, a gente acaba criando uma coisinha ou outra diferente, mas não se diferencia de fato. Então tudo que acaba sendo validado é preço, porque como eu tenho empresas iguais, o que a gente acaba tendo ou é relacionamento, é uma questão de amizade ou de proximidade entre pessoas, ou uma questão de preço. O que a gente precisa ter também muito forte é uma integração entre marketing e vendas, porque a gente sabe que a força de venda ela é muito usada e exigida em empresas de serviço, né? A gente está sempre com gente visitando cliente, prospectando, eu preciso vender, eu preciso botar impressora, eu preciso botar máquina, eu preciso botar software, mas o que a gente tem que fazer é preparar esse mercado para receber o vendedor e fazer com que o vendedor tenha competência para enxergar o que o cliente está querendo, o que está mudando e não ter só uma visão de comercial. Ele tem que ter uma visão estratégica para entender o mercado e trazer isso para a empresa para desenvolver novos produtos, ofertas e agregar valor. Outra coisa que a gente nota muito dentro das empresas é uma visão de fora. Ou seja, a gente está sempre olhando para clientes novos. A gente não para olhar para clientes que eu tenho dentro de casa. E as empresas, a não ser as que estão nascendo há pouco tempo ou nascendo agora, elas têm uma carteira de cliente, tanto para tentar recuperar, quanto para entender o porquê que esses clientes continuam comigo ou porquê esses clientes me abandonaram. Isso também é uma coisa que a gente não vê, seria um primeiro trabalho. Tentar fazer uma pesquisa para entender por que esses clientes pararam de comprar e qual é o perfil, qual é o segmento, qual é a persona que está dentro desse cliente que faz com que ele não queira mais os meus serviços. Além dos motivos, da motivação da não compra, a gente tem que entender quem são eles e do outro lado tentar entender quem são os clientes bons e por que eles estão comigo e fazer com que a área comercial vá atrás de mais desses, né? A gente precisa ir atrás dos que a gente sabe que tem mais chances de converter. E o que a gente também entende é que existe muito dinheiro dentro de casa. O que é isso? Tem muitos clientes que eles têm capacidade de comprar mais coisas do que a gente tem para vender. E isso a gente vê muito em empresa de tecnologia e de serviço. Tu acaba vendendo um software, um módulo ou um produto que tu tem e acaba não vendendo todo o teu portfólio, ou daqui a pouco tu se associa com outras empresas, se comissona, acaba ganhando um pouco em cima. Mas tu consegue entregar uma solução um pouco mais completa se tu entende do teu mercado. Então tem como aumentar ticket médio, tem como aumentar a receita, tem como aumentar a frequência de compra, e é isso que a gente precisa olhar. E outro motivo de olhar para dentro é que é muito mais barato eu manter um cliente do que conquistar. E aí como é que eu faço isso? Vocês já fizeram a conta? Já se sabe qual é o custo de aquisição de um cliente? Quanto que a empresa de vocês gasta para ir atrás de um cliente, de gasolina, vendedor, hora de vendedor, material impresso, negociação, desconto. Às vezes a gente nota que as primeiras compras elas são danosas, né? O primeiro faturamento, daqui a pouco tu tem uma mensalidade de R$50 e tu gastou 60 para adquirir. Então tem que fazer essa conta, porque daqui a pouco manter um cliente por mais um ano é mais barato do que conquistar um cliente novo. Então a gente tem que estar sempre nessa balança entre cliente novo e retenção, mas não pode perder o olho para o dinheiro de dentro, uma que eles já te conhecem, outra que eles já sabem tua política de preço, então eles têm menos força, eles não estão entrando, então eles têm menos poder de barganha, dependendo do nível de relação. Então um cliente é mais lucrativo por quê? Porque ele já conhece a tua empresa e usa menos recursos, porque ele vai usar menos tempo dos funcionários, ele vai usar menos coisas, porque eu não preciso perder tempo explicando, ele já me conhece, já sabe quanto custa, já sabe como eu funciono. Então é muito melhor isso.
Outra coisa, quando a gente vai montar uma proposta, tanto para se relacionar quanto para conquistar, a gente tem que passar pelo modelo AIDA, que é um funil de conversão lá de 1800. Ele acabou sendo atualizado, mas o que faz com isso? Que a gente precisa, de alguma forma, chamar a atenção do mercado, e essa atenção tem que gerar um interesse. Então, eu preciso manter esse meu cliente atento ao meu negócio e interessado no meu negócio. Então, eu não posso conquistar ele, vender e abandonar. Eu preciso manter uma relação, porque eu preciso com que ele continue interessado comigo e desejando ficar. Porque o fim ali, que é o AIDA, é manter a compra. Então, tenho que fazer com que ele não corte meus serviços, com que ele não procure outro. Aí eu preciso ter algumas ferramentas ou algumas ações que desenvolvam isso de melhor forma. Como é que eu faço isso? Descobrindo a jornada dele. Então eu preciso entender como ele funciona e qual é o problema que meu produto, meu serviço resolve, quem usa esse serviço e qual é o interesse deles nesse serviço. Por quê? Porque se eu entender quais são as mudanças desses interesses, né, e qual é o problema que eu resolvo, eu consigo entregar uma proposta de valor muito melhor e me adaptar ao mercado antes que aconteça a mudança, a troca ou o bloqueio da mensalidade. Por quê? Porque a gente tem sempre buscando, nós como empresa, a gente está sempre buscando soluções diferentes, daqui a pouco soluções mais baratas, muda o comprador, muda a pessoa que negociou com vocês, aí ele precisa, né, a gente precisa entender quais são essas nuances que estão acontecendo para poder entregar uma solução diferente. E a gente sabe hoje em dia que existe muita disrupção, muita coisa acaba mudando, produto substituto, então a gente precisa entender o que pode vir e matar o meu negócio. Outra coisa que a gente tem muito forte hoje é que a mensagem da marca está no instante da transação. Ou seja, eu consigo aproximar a minha mensagem de marca, quem eu sou, o que eu tenho, qual é a minha proposta de valor, exatamente no momento em que as pessoas estão buscando. Então eu preciso também entender que eu preciso me relacionar de várias formas, tanto com clientes como com prospects, com pessoas que estão na rua, que eu queira transformá-los em clientes, né, que a gente tem lá do funil. Então eu preciso ter uma mensagem certa e na hora certa para poder entregar isso. No marketing de relacionamento a gente basicamente tem 3 R's, que são os que a gente tem que montar as ações, e é interessante que vocês montem, ou seja em planilha, ou seja em papel, ou seja em software, ou seja na cabeça. A gente precisa criar ações e estratégias para cada um desses R's. A primeira coisa para a gente manter um cliente é a retenção. Eu tenho que ter estratégias de retenção, ou seja, de visitar ele uma vez por mês, convidar ele para churrasco. Existem N formas da gente reter o cliente para fazer com que ele procure soluções diferentes, concorrentes mais baratos e etc. O que a gente tem vários cases aí, vários exemplos negativos de telefônicas, de operadoras de celular, operadoras de TV a cabo, que eles acabam te vendendo e nunca mais se relacionam contigo. Nunca mais mandam uma mensagem, tem ofertas para novos e não tem ofertas para velhos clientes. Então é importante com que a gente mantenha a chama quente do cliente, ofertando coisas, não necessariamente preço, mas a gente precisa ofertar produtos, serviços, conversar, tentar ver são as novas demandas, então a gente precisa estar sempre perto. Outra coisa é a recompra, né? A gente precisa, de certa forma, entender qual é a frequência de compra e o que mais eu posso vender. Fazer então com que ele fique comigo e quando ele precisar comprar, compre de mim, novamente. Ou seja insumo, ou seja mais impressora, ou ele faça isso, né, de forma por contrato, mas a gente precisa entender que a coisa tem que estar andando de uma certa forma que eu faça com que ele recompre, que eu estimule uma nova compra o tempo inteiro. E retendo e fazendo com que ele recompre, eu consigo também, de alguma forma, estimular que ele me recomende. E aí vem todas as estratégias, tanto de social quanto de offline, a gente consegue ter várias ações, e deve ter várias ações, que façam com que os nossos clientes nos recomendem
para amigos, parentes, para outros empresários. Então a gente tem que ter alguma estratégia ou algumas que façam com que ele se interesse e faça valer a pena que ele recomende. Porque quanto mais indicações, melhor, né? Quanto mais prova social a gente formar, quanto mais os clientes falarem de nós, quanto mais eles disserem, aquela empresa ali resolve muito o meu problema, me reduziu muito o custo, controla muito, a gente acabou tendo, né, uma redução significativa de tempo e dinheiro. Então, fazer com que o cliente comente isso em alguns pontos ou gerar situações que possa acontecer isso, ajuda. Então, a gente precisa desenvolver basicamente esses três R's. Então, o que eu posso fazer para com que ele retenha, com que ele fique comigo? O que eu posso fazer com que ele recompre? Quais são as formas, serviços, produtos, formas que eu faço com que ele adquira mais vezes e mais produtos de mim? E como que com isso eu faço com que ele recomende? Quanto mais ele indicar, melhor, porque a opinião de um cliente é muito melhor do que uma opinião de uma propaganda própria. A gente tem alguns modelos básicos de ações, assim, de coisas que a gente pode olhar dos clientes internos. Então, só que tudo isso, qualquer um desses 4, eles exigem que a gente tenha dados dos clientes. E outra coisa que a gente nota, as empresas acabam tendo cadastro, acabam tendo data de compra, mas elas não têm informações suficientes para que a gente possa fazer uso desses dados e que a gente consiga tirar alguma massa crítica e criar ações de recomendação, de retenção e recompra em cima desses números. Mas alguns básicos a maioria das empresas tem, que pelo menos é data de compra, o que comprou, quando comprou, a frequência que compra, quantas compras já foram feitas, e tudo isso já ajuda. Mas a gente precisa ter uma estratégia de dados, onde a gente colete as informações que vão estar dando suporte às estratégias e às ações dos 3 R's. Então a gente precisa estruturar os 3 R's. Para quê? Para saber o que eu preciso saber para alimentar as ações e começar a coletar. Se a gente não tem nada hoje, a partir de amanhã eu posso começar a coletar e daqui a um ano eu vou ter uma massa de dados mais robusta e que eu consiga começar a tomar alguma ação e algumas inferências em cima disso. Então, assim, pensando em jornada do consumidor, a gente tem a questão de consideração, né? Consciência, consideração, compra, retenção e lealdade. E aí, o que esse modelo tenta explicar, né? Vamos pensar assim, eu preciso fazer mídia, né? Toda empresa acaba tendo, de alguma forma, fazer mídia. Para a questão de mídia, para conquistar clientes, a gente acaba tendo que comprar muita mídia. E isso é caro, tanto no digital, hoje já foi muito mais barato, mas a gente acaba tendo que despender uma verba muito grande para alcançar um público na rua, para fazer com que esse alcance gere um interesse, um desejo que a pessoa entre no teu site, te ligue ou chame um vendedor, para alguns deles virar conversão. Então, todo esse custo que a gente tem inicial, ele leva até a primeira compra. E por que ela é uma compra predatória? Porque na maioria das vezes essa compra ela dá prejuízo. Se eu não tiver uma mensalidade, se eu não segurar esse cliente pelo menos por 6 meses, 12 meses, eu perdi dinheiro. E aí no final das contas a gente acaba tendo um prejuízo que não precisava. E aí onde é que entra isso? Quando eu tenho um cliente, eu tenho que ter mídia própria, tanto externo como interno, mas eu tenho que ter canais de mídia, canais de comunicação, onde o cliente possa entrar e manter um relacionamento, tirar dúvidas. Hoje a gente tem N ferramentas, desde site, e-mail a chatbots, então a gente consegue ter soluções até de baixo custo para poder tirar dúvidas e manter o nosso cliente sempre satisfeito quanto à comunicação. E a última, a questão da lealdade, que é o que a gente quer reter e transformar ele em leal, é com que ele venha e a mídia ganha. Então é incentivar a recomendação, que está dentro dos 3 R's. Essa mídia ganha é o cara mostrar que está usando o teu produto, é ele dar um depoimento, é ele postar um vídeo, é ele falar isso numa reunião, num evento. Então quanto mais propagar, melhor.
Aqui, então, a gente tem a questão só do AIDA, e aí é toda a história de aquisição e ativação e engajamento. Então, eu preciso atrair esses clientes, eu preciso mantê-los, que é o caso, né, de hoje, do que a gente está falando, a questão de retenção. Então, eu preciso ter políticas comerciais, eu preciso ter facilidades, eu preciso ter uma maleabilidade, porque conforme esse cliente vai ficando comigo, ele vai se acostumando com o modelo, e aí a gente precisa estar sempre inovando, porque senão cansa, o relacionamento cai e ele pode procurar alguém. Então, o que a gente tem também durante essa jornada, que é importantíssimo desenhar? Os pontos de contato. O que são os pontos de contato? É onde vai ter uma interação entre marca e cliente. Ou seja, telefonista, ou seja, site, ou seja, e-mail, ou seja, chat, ou seja, WhatsApp. Hoje a gente tem muitos pontos de contato, tanto digitais quanto físicos. E aí a gente precisa ter alguém ou algumas pessoas que sejam responsáveis por esses contatos. Porque a gente acaba demandando isso para o comercial, a gente já tem exemplos de pessoas que quem assume esse relacionamento é o marketing, ou é um mix entre marketing e vendas, ou uma pessoa específica para canais digitais, para a questão de relacionamento. Porque vai vir demanda de todos os canais. Os clientes hoje eles são multicanais, então a gente não pode definir agora tu só fala comigo por e-mail ou tu só fala comigo por WhatsApp. Ele começa a conversa no WhatsApp, manda por e-mail e te liga ainda por cima. Então a gente precisa desenhar esses pontos de contatos e principalmente deixar eles perfeitos, funcionais. Por quê? Porque tem que ter quem responda, e hoje a gente também tem uma questão de demanda por hora, né? Então não tem mais aquela coisa de horário comercial, os clientes estão online, e aí pintou uma dúvida, daqui a pouco tu atende uma empresa que é 24, ou que tem 3 turnos, então a gente precisa de gente atendendo, dependendo da demanda, tu acaba atendendo empresas grandes, que acaba pifando uma impressora, acaba pifando algum, ou faltando insumo à meia-noite. Um dos diferenciais daqui a pouco é atender 24 horas, ou pelo menos até meia-noite, até o final do 3º turno. Então é caso a caso, mas a gente precisa ter esses pontos de contato e a gente não pode não estar presente quando o nosso cliente precisa. Uma das ferramentas que a gente viu lá das 4 é o lifetime, ou seja, a gente precisa calcular o tempo do cliente, o valor do cliente no tempo, ou seja, o quanto esse cliente tem potencial de gastar comigo. No caso do outsourcing, de impressão, se é uma empresa, essa empresa, enquanto ela existir, ela tem um potencial, então tu pode fazer um cálculo de 5, 10 anos, de 1 ano, 2 anos. Por quê? Porque se eu sei o quanto ele vai me dar de dinheiro, eu sei o quanto eu vou ganhar com ele e o quanto eu posso investir na manutenção dele. Então, é uma das ferramentas que a gente tem, é o lifetime, é tentar calcular esse valor. Existe fórmula para fazer isso, é um cálculo um pouco complexo, porque depende do negócio, depende da relação, mas a gente consegue calcular. A gente tem uma outra ferramenta que é o RFV. O RFV para relacionamento é fundamental e provavelmente todos vocês tenham como fazer, que é a recência, frequência e valor. Ou seja, eu consigo segmentar meus clientes, as minhas estratégias de relacionamento baseado em recência de compra, ou seja, qual foi a última data da compra, faz quanto tempo que ele fez a última compra, quantos dias, meses ou ano, a frequência, que é quantas vezes ele comprou de mim e quanto ele gastou, tanto médio quanto ao todo. Por que eu fazendo isso eu consigo ter alguma estratégia melhor? Porque eu pego clientes daqui a pouco que faz mais de ano que não compram, que a gente pode entender como inativo, mas compraram muito e pararam. Eu posso calcular quantas não compras eles fizeram e baseado nessas não compras e no lifetime dele, tentar assim, esse cara vale a pena eu dar 3 meses de graça ou 6 meses de graça para recuperar, porque eu sei que depois do 7º em diante ele vai me dar, porque ele tem potencial de compra. Então é analisar a tua carteira de clientes baseado em recência, frequência e valor e no lifetime. Como que eu posso fazer isso? Com o EDIP. Quem que é o EDIP? Então, eu pego esses clientes todos que eu tenho
identifico. Como que eu identifico? Eu olho para eles e digo assim, tá, eu tenho clientes grandes, médios e pequenos. Ou eu divido por segmento de negócio, ou por número de impressoras, ou por quantidade de funcionário, ou por quantidade de folha impressa. Então, isso aí é a critério de cada um. Mas eu identificando eles, eu tenho que diferenciar. O que é diferenciar? Quem merece mais desconto, quem não merece desconto, quem merece uma oferta, quem não merece uma oferta. Porque a gente precisa personalizar essas ofertas, que daí é a questão do quarto momento do IDIP. Mas se eu identifico eles, diferencio, crio os grupos. Isso pode ser diferenciado por RFV, por lifetime, por segmento, por tamanho, por potencial de compra, por N coisas. Isso aí que vocês têm que... Cada caso é um caso. Aí eu tenho que interagir com eles. O que é essa questão de interagir? É dizer assim para a estratégia, eu preciso ter uma estratégia para esse tipo de cliente. Eu preciso ter uma estratégia para esse tipo de cliente. São estratégias diferentes de interação, ou seja, por canal de comunicação, por oferta. E aí, ao final disso, daí sim eu personalizo. Ou personalizo comunicação, ou personalizo preço, ou personalizo produto. Mas o que a gente tem que entender é que os clientes são diferentes e eles têm que ser atendidos de forma diferente. Ou seja, na área comercial, ou seja, na área de produto, seja na área de insumos. O ideal é que a gente conseguisse fazer isso de forma individualizada, ou usando tecnologia, ou usando algoritmo, que a gente consiga olhar para eles de forma individualizada e que alguma ferramenta, criando padrões, a gente consiga interagir e personalizar de forma individual. Como que eu posso fazer isso? Um primeiro passo é criando um CRM. Por quê? Porque com esses dados, e aí sim volta lá para quais são os dados que eu preciso ter para criar minha estratégia de recência, de frequência, de valor. Quais são esses dados que eu preciso ter para poder colocar tanto no IDIP, que é identificar e diferenciar essas pessoas para poder personalizar, como construir um CRM, porque a maioria dos CRMs eles são templates, eles têm ali as informações básicas, é muito mais do que um repositório, né? Ele é um repositório de cliente, mas que tipo de informações e que cruzamentos de informações eu preciso ter ali dentro para fazer com que eu tire inteligência, com essa inteligência eu consiga criar ofertas e relacionamentos, né, de forma personalizada. Nem que seja para visita. Tem cliente que eu tenho que visitar uma vez por semana, tem cliente que eu tenho que visitar cada 2 semanas. Só isso já diferencia. Então, na verdade, o que faz o CRM? Basicamente, né, desde os anos 80, é um conceito já difundido, mas pouco utilizado. Então, eu coleto esses dados, eu processo para poder criar ações. Então, não adianta só olhar para o CRM e não adianta só encher ele de dados. Eu preciso com que ele me entregue de alguma forma inteligência ou que eu consiga extrair dele e fazer cruzamentos para isso. Outra coisa que a gente tem importante hoje é a virtualização dos relacionamentos. A gente está tendo um distanciamento físico e uma aproximação virtual. Então os clientes hoje eles estão muito mais online e aí daqui a pouco eles dizem assim, não, me manda um WhatsApp, não precisa vir aqui, ou manda por e-mail, não precisa fazer reunião, ou vamos fazer uma reunião por Skype. Então tem muita solução para a gente poder se relacionar virtual, só que essa facilidade da virtualização, ela também facilita a vida da concorrência, facilita a busca por soluções diferentes. Então, ajuda, mas ela também complica no sentido de que eu posso, né, o meu cliente está muito mais vulnerável a ataques de concorrente. E hoje, então, a gente já sabe que os consumidores, tanto eu, vocês, como qualquer um, está fundindo o mundo online e offline. Já não é mais uma coisa assim, eu tenho que ter estratégias online e tenho que ter estratégias offline. Eu preciso ter estratégias, eu preciso ter ações que comportem todos esses ambientes e que a gente consiga, de certa forma, estar presente e bem presente neles, respondendo o mais rápido possível para fazer com que o cliente não fuja e não procure outras soluções. Então, basicamente, a gente precisa conectar a nossa marca, a nossa empresa
aos consumidores e não só aos clientes, né? Que é o cliente é o que paga, daqui a pouco o empresário que contrata vocês, mas vocês também têm que se conectar ao usuário, daqui a pouco cria um fórum, um blog, um grupo no Face, um grupo no WhatsApp de usuários, para saber como usar melhor, como conquistar, como entender, imprimir melhor, dica de impressão, conversando com o usuário, não com o que adquiriu o serviço de vocês. Um outro conceito que é forte, que todo mundo já deve ter visto, é o Zemote, que é o momento zero da verdade, que a Google lança há alguns anos. Mas o que é isso? Hoje a gente precisa, o marketing de relacionamento ele acaba ampliando um pouco a sua faixa, não só para cliente interno, porque eu preciso me relacionar com pessoas que não são meus clientes, não compraram de mim ainda, mas elas falam da marca ou falam do serviço que eu presto. Daqui a pouco vocês têm lá pessoas que estão na internet, que nunca compraram de vocês, mas dizem, não precisa desse tipo de serviço, tem outro tipo de solução. E aí vocês têm que estar lá para se defender e para defender o negócio. Então a gente precisa hoje em dia se relacionar não só com os nossos clientes, mas também nos relacionarmos com pessoas que a gente nem conhece. E aí entra a questão de monitoramento das redes. Né? Por quê? Porque eu acabo tendo que encontrar e conversar e me relacionar com pessoas que eu não sei quem são, não sei que existem, mas elas de certa forma acabam prejudicando o meu negócio, ou seja, porque falam de um concorrente, ou seja, porque elas dão uma solução diferente do que eu tenho. Então a gente tem sempre gente inovando, sempre gente dando opinião, e é importante a gente estar monitorando as redes, aí existem ferramentas para isso. Então, hoje, pela facilidade, pela amplificação da internet, pela conectividade das pessoas, a gente tem as redes sociais hoje como centro de relacionamento. O que é isso? A gente precisa estar conectado nas redes sociais, a gente precisa estar presente, mesmo que não tenha muito conteúdo, mas os clientes vão procurar soluções ali, e aí cliente vem de tudo que é lado, eles acabam vindo por todas as ferramentas possíveis, seja direct de Instagram pedindo coisa, pelo Messenger do Face, pelo WhatsApp. Então a gente precisa estar e ter uma pessoa específica para isso, ou pessoas treinadas para olhar toda hora e atender isso. Não tem mais como fugir, então a gente precisa estar nos relacionando, precisamos estar nos relacionando pelas redes sociais, e elas são o centro hoje, porque ela é tão rápida que se tu não responde, eles vão atrás de outra pessoa que responda. A gente tem também, de certa forma, as Martechs. O que são as Martechs? São empresas de tecnologia que aceleram o processo de entrega de soluções de marketing. O que é isso? A gente acaba tendo os chatbots, a gente acaba tendo as ferramentas de monitoramento de rede social, a gente tem ferramentas de automação de e-mail, que dependendo da ação que a pessoa toma, ele manda um e-mail diferente. Eu posso automatizar e-mail 1 por semana com conteúdo para meus clientes. Eu posso, dependendo da demanda, dependendo do perfil de compra, eu posso me comunicar diferente, então eu posso ter e-mails diferentes. Eu posso ter SMS diferente, pushes diferentes, dependendo se eu tiver aplicativo. Então é importante que a gente conheça essas Martechs, principalmente as principais, para saber quais valem a pena colocar no meu negócio e que se isso está condizente ou está alinhado com as minhas estratégias de relacionamento, lá de retenção, de recompra e recomendação. Eu monto aquilo, construo os dados, que dados eu preciso, monto as estratégias e vejo que tecnologias, que softwares ou que aplicativos eu preciso plugar no meu negócio para fazer e entregar esse relacionamento da melhor forma possível. Daqui a pouco um monte de perguntas que vocês recebem é sempre a mesma. Então bota chatbot, responde, ele vai aprendendo, e conforme ele vai aprendendo, ele responde 24 horas por dia as principais perguntas. Isso já é prática em algumas empresas, a gente nota que está demorando um pouco para amadurecer, mas quem colocar diminui muito o custo e melhora a eficiência de certa forma. Outra coisa para a gente medir relacionamento, ou pelo menos o engajamento, o NPS, que é a pergunta definitiva. Inclusive, quem cria o NPS é o mesmo que cria os 3 R's, que é o Reichheld. Então, o que é essa pergunta definitiva? É pedir para os clientes se eles te indicariam.
todo mundo já deve ter tido contato com essa pesquisa, mas em vez de ficar fazendo pesquisa de satisfação a rodo e com um monte de pergunta, faz essa, com base nessa resposta, aí sim pode vir mais uma, 2 ou 3. Mas por que isso? Porque como tu faz com que o cliente se envolva com a marca e se envolva com a pergunta, ele fica muito mais fácil de tu entender o quanto ele está engajado com a marca ou não. Porque se ele não indica, ou o nível de indicação dele é baixa, se ele não recomenda, imagina se ele vai recomprar. Ou daqui a pouco ele só está comprando porque ele tem um contrato, e dependendo do NPS, se for baixo, tu sabe que no que terminar o contrato ele não fica. E aí o que eu preciso para melhorar o índice de satisfação dele? Então outra coisa que a gente tem tá todo mundo conectado, todo mundo conversa, e aí a gente precisa então estar nessa conversa, a gente precisa estar no meio desses elos, a marca não pode ficar de fora das conversas, tanto dos clientes, então é importante que participe de grupos, que participe de fóruns, que esteja ali respondendo, tu como marca respondendo as dúvidas das pessoas, não diretamente, mas se eles entendem que aquela marca está presente, que aquela marca está dando carinho, está dando atenção, está falando com eles no momento que eles perguntam, é muito melhor. Então é bom ter um técnico dentro dos fóruns. Facebook tem muito grupo sobre assuntos, encontrar esses grupos, entrar no grupo e começar a conversar, daqui a pouco sem objetivo nenhum de venda, mas é um objetivo mesmo de mostrar qual é o teu serviço, mostrar qual é a tua solução e dizer como que aquela pessoa, aquela dúvida pode ser resolvida da melhor forma. E por trás dessa solução pode estar o serviço de vocês. Então, uma das dicas é: pense quais são os dados que vocês precisam para montar estratégias de retenção, de recomendação e de recompra, para criar ações dentro das ferramentas, montar o mapa do IDIP, de identificar, diferenciar, personalizar e interagir. A questão do RFV é muito importante, então que vocês olhem as frequências de compra, e aí cada negócio tem uma, né? Daqui a pouco 3 compras é ruim para um, 2 compras para outro é bom. O tempo que o cliente fica sem comprar para saber se ele está te abandonando ou não, e o índice de satisfação para saber se ele vai manter contrato ou ele acaba indo embora. Então é importante que a gente faça isso. Espero que eu tenha ajudado, contribuído um pouco com o negócio de vocês. E aí, qualquer dúvida, a apresentação vai ficar com a IGCOM, e aqui estão os meus contatos, e a gente espero nos encontrarmos por aí. Obrigado